Boa noite. Oi, pessoal. Mais uma live então sobre as profissões integrativas da saúde. Hoje a gente vai receber uma convidada de longe, lá de Crato, no Ceará. Não conheço. Sou de Fortaleza. Oi, Lili. E a gente vai falar hoje com ela sobre a experiência dela e sobre essa ousadia que ela teve, né? Porque não é para qualquer um ter 3 filhos, mudar a carreira, ousar ser autônoma, né? Então, temos bastante coisa legal aí para saber com ela. Né? A biomedicina é uma área também que muitas pessoas não conhecem, uma profissão aqui no Rio Grande do Sul não é uma profissão muito antiga, né? Faz pouco tempo, assim, poucos anos. Oi, Fernanda, Roberta, que chegou aqui. Mônica, ó, chegou a nossa convidada, já está ali. Tudo bom? Então, hoje a gente vai saber aí essa guerreira, né? Como é que ela conseguiu dar conta de tanta coisa que nem eu sei como é que ela conseguiu isso. Eu vou já chamar ela e aí eu apresento ela com ela aqui. Conectar. Jéssica Pitombeira. Acho tão legal esse sobrenome. Oi! Olá, boa Tudo noite. bom? Tudo Tá me bom? escutando bem? Tô sim. E aí, como é que tá meu áudio? Tá bom? Tava um pouquinho baixo, agora eu vou levantar. Agora tá melhor. Fala aí pra eu ver. Tá dando pra ouvir? Tá, agora tá. Pra mim tá. O pessoal aí tá ouvindo? Acho que sim. Tem um Então deixa eu oizinho. apresentar. Deixa eu apresentar essa convidada, então. Jéssica Pitombeira é terapeuta, é biomédica, né, primeiro, e é Sim. terapeuta floral e aromaterapeuta, e atua lá em Crato, no Ceará, que é uma cidade que eu não conheço ainda, mas que eu vou lá conhecer só para ir lá conhecer a casa dela. E o consultório, coisa mais lindinha que ela montou, né? Eu já Verdade. vi a filmagem. E então a gente convidou ela hoje para falar sobre a meu biomedicina. Eu estava explicando, Jéssica, não sei se tu já tinha entrado. Aqui no Rio Grande Hum. do Sul, essa profissão não é muito antiga, sabe? Faz Hum. pouco tempo que tem curso de biomedicina aqui no Ah, Rio é? Grande do Sul. Sim, já estava formada há muito tempo. Aí foi a primeira Na vez que teve um realidade, eu curso. acho que a biomedicina no Brasil, ela tem poucos anos. Se não me engano, se não me falhar a memória, em 79 foi lançado, assim, o primeiro curso. Se eu não me engano. É, mas aqui deve ter sido nos anos 2000, sabe? Ah, Que teve o primeiro então é bem curso de recente alguma mesmo. faculdade. Bem recente, já era formada há muito tempo. E aí acho que foi na Federal que teve a primeira vez, na Federal Uhum. de Ciências da Saúde, que o Sim, sim. curso surgiu. Então, muito obrigado por ter aceitado o meu convite Ah, eu que e agradeço. É estar uma honra aqui. para mim, né? Estar aqui com a minha professora, minha mestra, digamos assim, quando se fala em terapia floral. Então, para mim é uma honra. Eu que agradeço. Olha, a Fernanda disse que está pensando em fazer essa graduação. Que legal, Ah, que que bom, legal. bem-vinda. Então, Então, eu sou é, formada há 8 anos já. Sou formada há 8 anos. bastante. É. Minha cidade natal é Fortaleza, né? A capital do Ceará. Mas quando eu terminei o ensino médio, no terceiro ano, eu vim para o Crato para prestar vestibular numa universidade pública daqui. Na época, eu cursei ainda ciências biológicas por um ano e depois eu fiquei só na biomedicina. Fiquei cursando os dois por um período, depois eu fiquei só na biomedicina mesmo. Que Me legal. formei em 2013, mais ou menos, 2013 por aí. E Então, aí eu então já... conta pra gente. É, isso que Pode eu quero, falar. quero saber se na faculdade já tinha algum contato, se tu já conhecia alguma PIC, e aí tu começou a se interessar por essa área. Tá, vamos lá. Quando eu me formei,
meu foco era 100% análise clínica, porque quando a gente sai, né, da graduação, dentro da biomedicina, não sei como é na farmácia, mas dentro da biomedicina, assim, o foco ele é muito direcionado para as análises clínicas, laboratorial. Alguns vão para a docência também, pesquisa e tudo mais. Mas, assim, o meu foco era para análises clínicas, mas principalmente para a citologia cérvico-vaginal. Então, quando a biomedicina não tinha como prática integrativa uma habilitação, eu era habilitada para citologia oncótica, né? Então, eu passei vários anos, desde que me formei, o último ano da minha graduação, eu já estagiava no laboratório e já era nisso. Então, desde que eu me formei, eu fiquei até março do ano passado atuando como biomédica citologista. Ai, que legal. E tu Isso. gosta, né, de atuar com as mulheres, né? De atender Exatamente, mulheres. é meu público, assim, por incrível que pareça, coincidência ou não, eu saí focada nisso da faculdade e atualmente na minha atuação como biomédica integrativa, meu público é mulher também. Que legal. E tu tem 3 filhos, né? Exatamente, tenho 3 filhos. 3, tem uma de Como é? 6, tem um de 2, que vai fazer 3 agora em março, e tem uma de 1 aninho e meio. É tudo Sim, pequenininho, um atrás do outro. sim. Tá, e me fala, durante a faculdade eles falavam alguma coisa de alguma prática integrativa, alguma fitoterapia, alguma coisa, não falavam nada. Então, já existe um estudo sobre plantas medicinais, e aí a fitoterapia se encaixa mais ou menos, né? Quando a gente fala em planta medicinal, a fitoterapia está aí dentro também. E aí, essa parte das plantas medicinais já é uma área que a biomedicina atuava, mas a prática integrativa, ela era mais utilizada dentro da biomedicina com a acupuntura, porque já era uma habilitação do biomédico. Ah, legal, não sabia disso, Isso, que já é. era antes. Mas dentro da graduação, a gente não escuta falar tanto, né, nessa especificamente dessa atuação. A gente vai mesmo como generalista, a gente só sabe que é uma área que pode atuar. Uhum. E aí, Ah, pelo menos eles falam, né? isso. Eles, Então, vocês têm alguma disciplina de introdução à biomedicina? sim, sim, sim. Na minha época, eu acho que chamava. Agora eu não vou me lembrar. Tem um tempinho, né? Não me lembro, mas a gente tem uma disciplina lá no primeiro, no segundo semestre, são duas, que eles vão falar sobre essa regulamentação, RDC, sobre as áreas de habilitação e tudo mais. Tem sim. Ah, legal, muito bom. E tu já fazia uso de alguma prática integrativa, por isso que tu achou interessante para essa área? Pronto, então quando eu me formei, zero prática integrativa, nunca nem passava pela minha cabeça, apesar de sempre ter sido voltada para essa área de. Sempre gostei de coisa mais natural e trabalho com planta. Na faculdade eu me interessava também um pouco. E aí, quando eu me formei, eu fiquei até meados de 2016 só dentro da citologia. Em 2016, na minha segunda gestação, eu despertei, eu fui pesquisar muito sobre parto natural. E aí, eu despertei muito para a área das práticas integrativas. Então, eu comecei a estudar e tudo mais. E aí, fiz um curso de reiki. Depois, eu fiz o nível 2. E aí, eu fui me aprofundando, me aprofundando. Então, de 2016 até 2019. 2019? Isso, é. Eu era exclusivamente... Eu trabalhei intercalando, né? A prática integrativa com a citologia. Ah, então assim que tu fez a tua, 2020, eu ia te perguntar 2020, depois. na verdade. A tua transição, então, é recente. Sim. Tem de 2010. Agora eu estou atuando exclusivamente com prática integrativa desde março de 2020. Isso. Desde o início da pandemia, tu resolveu Exatamente. empreender no meio da pandemia. Exatamente. Isso Que mesmo. legal, hein? Foi. Mas E aí eu fiquei nesse percurso todo,
Quando eu iniciei, né, dentro das práticas integrativas, primeiro eu fiz esses cursos, né, esses cursos de Reiki, que eu acho que a maioria das pessoas que inicia com prática integrativa inicia pelo Reiki. E aí eu comecei pelo Só Reiki. eu que não comecei, a Dulce também falou isso. Ai, a gente sempre Foi? começa pelo reiki. Fiz o Pois reiki é. muito tempo depois. E aí eu iniciei pelo Reiki, e aí eu comecei a montar um coletivo. Então eu fiz parte de um coletivo de terapeutas, né? Que na época chamava Sentir-se, o nome do nosso coletivo. Então, eu comecei a trabalhar nesse coletivo, mais numa perspectiva, na época, uma perspectiva, era um hobby, digamos assim, para mim. Então, eu trabalhava muito com trabalho voluntário, né, em comunidades, em coisas assim. Aí foi quando eu comecei a entrar nesse universo de trabalhar para ajudar mulheres do presídio daqui, mulheres de rua e tudo mais. A gente fazia um trabalho assim. Ai, que legal. E aí, assim, eu não podia misturar muito, né, a biomedicina com o trabalho como terapeuta integrativa, porque até então não era regulamentado pela biomedicina. Então, eram coisas que eu atuava de formas diferentes. Inclusive, a maneira, Separado. né, era completamente diferente, a maneira de trabalhar. E aí, eu fiquei um tempo nesse coletivo, não vou me lembrar exatamente as datas, mas acho que foi mais ou menos um ano. E aí eu saí, trabalhei um pouco de forma independente, depois formamos outro coletivo de terapeutas que até hoje existe, mas eu não faço mais parte, que era a Casa Serenar. Então aí eu atuava sempre focando mais em trabalhos realmente coletivos, né? Quando iniciou a pandemia, eu comecei a minha formação com florais, né? E aí com florais e com aromaterapia. E antes eu trabalhava com as outras práticas. Eu vim trabalhar, focar, porque atualmente eu atuo realmente como Ou outras práticas. eu trabalhava com reiki, aurículo, acupuntura, entre outras práticas que não são regulamentadas ainda pela o Conselho Nacional, né, de Práticas Integrativas, que eu tenho uma formação em barra de axis, em Theta Healing, que aí já não encaixa tanto. E aí eu fiquei nesse coletivo trabalhando mais nessa parte. Meus trabalhos eram muito de coletivo, realmente, com grupo, né? Eu não trabalho, minha atuação não era tanto individual, sabe? Fiz as formações de aromaterapia e floralterapia e até então atuando como terapeuta, né? E biomédica separadamente. Na realidade, eu nem imaginava que eu poderia unir as duas coisas, apesar de que, com o conhecimento, né, que eu tenho de fisiologia, de bioquímica e tudo mais, ali naqueles atendimentos eu já trazia um pouco da minha experiência como biomédica. E então, quando foi em março do ano passado, bem na pandemia, eu comecei a me resolvi que ia ficar realmente só como terapeuta integrativa. Então, era a minha função, minha principal função laboral, né? E ainda estava só no coletivo. E fiquei esse período todo. Quando foi em setembro, entre setembro e novembro do ano passado, foi que o Conselho de Biomedicina regulamentou a prática integrativa como mais uma habilitação do biomédico. Né? A resolução 327 de Isso, 2020. exatamente. Eles lançaram essa resolução e aí regulamentava, né, o trabalho do biomédico como uma especialidade, como uma área profissional. E aí abriu-se um leque de oportunidades para o biomédico, porque além das 35, se eu não me engano, habilitações que o 29. biomédico. Não, as habilitações que o 35. biomédico já tem, né? Aumentou mais 29. Exatamente. E aí eles também lançaram a normativa, que aí regula aquela questão de carga horária, a respeito do Sim. quando você pode ser habilitado dentro das práticas integrativas, mas, né, como aromaterapeuta, como terapeuta floral, e aí vai depender da sua carga horária, que tem que fazer as averbações junto ao seu conselho da sua jurisdição. Sim.
Eu achei muito legal, muito boa essa resolução. Pegou várias práticas, ampliou Exatamente. um monte o leque de atuação de vocês. E já tem tudo ali explicadinho quanto é a carga horária de cada prática. Gostei muito que cada prática é uma carga horária diferente, porque eu Isso. acho que cada uma é mais ou menos complexa. Agora tu Uhum. vai poder pegar teu certificado de Reiki e averbar lá para ter na tua carteira registrada, né? Pois é, E de sim. aromaterapia também. Exato, eu E tenho que. agora tu vai fazer o curso de formação. Eu olhei lá, Exato. 180 horas, vai dar certinho com o Eu curso isso. que eu ministro, mesma carga horária para farmácia de biomedicina. Bem legal. É, E pessoal, ela se eu vou. inscreveu no curso, ela vai começar a nova turma Pois agora é. em março. Dia 13, né? Dia Já 13. fez alguns É, cursos avulsos e agora vai fazer o curso de formação completo. isso. Fico muito feliz. Eu senti, assim, essa necessidade de aprofundar, né? De agregar nos atendimentos. Porque agora eu estou atuando exclusivamente em consultório, que é uma atuação muito diferente da que eu fazia dentro de um coletivo. Então, de fato, Verdade. agora a minha atuação é como biomédica integrativa. Então, é uma abordagem completamente diferente, né? A anamnese é outra, o olhar realmente, né? O olhar para o paciente, digamos assim, é outro. Sim, muito legal. E me diz uma coisa, tu mora onde Crato é longe da capital ou é meio perto, região metropolitana? Tá, é assim, eu vou explicar mais ou menos para ver se eu consigo me fazer entender. Crato fica 562 quilômetros de Fortaleza. É distante. Sendo que eu trabalho, meu consultório é em Juazeiro do Norte, que não é na mesma cidade, certo? Mas é como se fosse, a gente chama aqui de região de Crajubá, porque são 3 cidades que são bem pertinho uma da outra. Então, de uma cidade para outra é questão de 12 quilômetros, digamos assim. Então, eu moro no Crato, mas eu trabalho no Juazeiro. Mas aí, sempre que eu vou fazer minhas divulgações, eu coloco na cidade em que eu moro, né? Só não o endereço local onde eu atendo. E Ah, aí, entendi. aqui, a região deve ter mais ou menos uns 250 mil habitantes, a região toda, essas 3 cidades que eles chamam de Crajubá. E é É mais ou menos pequena. isso. E olha que a Tânia botou bem-vindo ao grupo dos palpiterapeutas da Jana. Ah, eu A adoro, Tânia a Jana é também faz o curso, a maravilhosa. Tânia é enfermeira. Ela também está fazendo o curso. Já estão no 10º módulo, já pensou? Já está quase no fim. Passa muito Poxa, rápido. eu acredito, Aham. viu? E me diz uma coisa, tá, mas então é considerado cidade do interior ou é um outro polo, assim, de Juazeiro, é uma cidade mais conhecida, né? Pronto. O Crato Crato, Juazeiro e Barbalha. São essas 3 cidades que eles chamam de região do Crajubá. E é uma cidade do interior. É sul do Ceará. Tanto que aqui é um pouquinho mais frio do que lá em Fortaleza. Assim, é menos quente, né? Digamos assim. Eu não vou dizer que é um pouquinho mais... É menos quente do que lá em Fortaleza. Aqui é o sul, então tem a serra. Tem uma serra, né? A Serra do Nossa, Araripe que legal. aqui. É, e essa região do Juazeiro do Norte é onde tem o Padre Cícero. É muito conhecido, né, por conta do Padre Cícero. Sim, Isso. é verdade. Tá, então me diz uma coisa, e como que é a aceitação aí das pessoas? Mesmo sendo uma cidade pequena, uma região mais afastada, o pessoal aceita bem as práticas integrativas? Vamos lá. Aqui, né, como biomédica integrativa, até então, eu posso estar enganada, mas eu ainda não vi nenhum outro profissional que tenha entrado nas práticas integrativas como biomédico. Existem outros, alguns fisioterapeutas, alguns enfermeiros, farmacêutico eu também não vi ainda. Nutricionista eu também ainda não vi, porque até foi recente a regulamentação deles. Uhum. Então, aqui tem vários terapeutas integrativos, mas biomédico integrativo eu ainda não vi. Pode até ser que tenha, mas eu ainda não vi. Então, a aceitação, como é que a gente bota? Quando a gente coloca um profissional da saúde aqui na região para trabalhar com prática integrativa, existe uma certa barreira dos outros profissionais. Essa barreira não acontece dos pacientes, mas dos profissionais, Uhum. acreditando que aquele profissional ele não está classificado dentro da saúde
porque é mais natureba, né? É mais bicho grilo, nega, digamos assim, tá negando a ciência, nega a alopatia, o que não é verdade, Tem né? nada a Não ver, né? existe isso, não tem nada a ver. A minha formação acadêmica, inclusive, ela é extremamente técnica, né? É aquela coisa bem sistemática. Então, assim, eu não nego de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu sempre gosto de frisar que a prática integrativa ela é complementar, né? E eu sempre tento frisar isso nos meus atendimentos, para que eles saibam disso. Então, assim, eu tô entrando na área, eu noto que ainda tem algumas embarreiramentos, mas aí eu faço, de vez em quando eu faço reuniões com alguns médicos, alguns psicólogos, apresento o meu trabalho, converso, para eles irem entendendo que uma coisa não tem a ver com a outra, muito pelo contrário. Inclusive, pessoas que eu atendo, mulheres que eu atendo, né, disfunções ginecológicas, e aí eu vou e passo o contato de alguma ginecologista que eu tenho de confiança, ou então para psicólogas também. Então, Aí aí eu eles tô vêm que começando não a tá fazer esse excluindo a área networking, né? deles. É verdade. Não, e também, isso é importante que tu falou. A gente tenta aqui frisar bem, né, que a gente, como profissional de saúde, a gente não enlouqueceu e saiu fora da casinha, porque a Tudo. gente agora trabalha com práticas integrativas. Ao contrário, a gente agregou mais coisas. Então, tu vai Exatamente. continuar podendo ver um exame, Isso. né, de uma pessoa e falar alguma coisa sobre aquele hemograma, sobre aquele citopatológico, dizer se é grave, Exatamente. não é, encaminhar essa pessoa para um profissional para investigar melhor. Mas Uhum. a gente não, que nem eu trabalho com medicamentos, sou farmacêutica, eu não deixei de achar que os medicamentos são importantes e muitos deles são fundamentais. Ninguém Exato. vai dizer para a pessoa parar de tomar antibiótico, não tomar anti-inflamatório. Ao contrário, às vezes chegam os pacientes achando que eu vou dizer: eu não comprei nada que o médico mandou porque eu queria falar contigo antes, Antes. se é para eu comprar. E aí eu falo: não, tem que comprar isso, tem que comprar tudo que ele disse. Aí ele sai muito desenchavido, assim, eu achei que, porque acharam assim, não vou gastar com tanta coisa. Se não, não é aquelas coisas assim, tu vai tomar para sempre. Tu tá com um problema, foi identificado, tu Uhum. tem que tomar durante aquele período do tratamento. Aí pensei que tu ia dizer para eu não tomar. Eu disse, eu nunca vou dizer para tu não tomar, porque eu nem posso dizer uma coisa dessas. É, Então, não é, não, eles querem que a gente tire o medicamento controlado. Eu digo, não, você tem que falar com o teu médico que o desmame. Vai fazendo aos poucos, porque tu não pode. Aí eu apavoro bem eles. Tu não pode parar de repente, senão eu vou te dar um revertério. Aí eles já exato. se assustam, né? Então, É, às vezes a pessoa vem para falar com a gente achando que a gente vai desmentir tudo que o médico falou. Não. A gente não. vai complementar e vai trazer uma coisa integrativa que trabalha a pessoa como um todo. Não adianta a pessoa ficar, que trabalha com mulheres. Não adianta a mulher estar sempre com candidíase, sempre tomando fluconazol o resto da vida. Tem alguma coisa errada aí. Uhum. E a gente sabe que é alguma coisa emocional. Muitas vezes é depois da A relação candidíase, ela é sexual, não está mais extremamente feliz. voltada a questões emocionais. Então a gente tem. Claro que a pessoa não vai ficar com a coceira, com a infecção, ela vai tomar, mas vamos pensar no porquê que tá dando toda hora isso aí em ti. Vamos conversar sobre isso, Isso. É, exatamente. né? E aí eu costumo até falar, porque quando eles vêm, eles já vêm assim: eu vim porque eu quero parar de tomar tal remédio, né? Muitos vêm com essa busca e eu falo, não é assim que funciona, né? Eu vim porque eu tenho depressão e eu quero parar de tomar medicação para depressão. E aí o que eu sempre costumo falar é, olha, eu atuo com a floral terapia de forma complementar ao tratamento de depressão, né? Então eu tento colocar para ir desmistificando essa ideia que se tem da prática Sim. integrativa como uma coisa anti-ciência. Deus me livre disso. Então nos conta então como é que foi esse desafio aí que tu teve essa coragem de montar o teu consultório, ficou a coisa mais bonitinha que eu vi a filmagem. E conta aí como é que tá sendo essa tua experiência. Olha, quando eu iniciei, assim, eu confesso que eu fiquei com medo. Eu até fiz uma consulta com digníssima Jana, Uma mentoria, né, comigo. exatamente, para que ela me auxiliasse. Aí, inclusive, foram meses tomando florais aí para que eu
tivesse mais autoconfiança para conseguir, porque era uma coisa completamente nova para mim e eu acho que para as pessoas também. Mas aí, aos poucos, as portas foram se abrindo, né? Eu trabalho juntamente lá no meu consultório. Minha sala é vizinha de uma fisioterapeuta da mulher, que trabalha com saúde da mulher, Diane. Ai, Então, que legal! isso. Então, assim, a gente sempre trabalha em conjunto. Então, ela sempre está aí encaminhando pacientes, eu encaminho para ela muitas disfunções sexuais. Ela também trabalha muito com oncologia. E a gente está sempre aí nessa fisioterapia oncológica, essa equipe Sim. multidisciplinar, né? A gente gosta de chamar lá assim. Eu divido Que legal. agora, eu estou dividindo a minha sala com um psicanalista, e aí também a gente tenta, né, tá trabalhando nessa, né, aliando, né, as coisas, assim, porque eu acho que é muito importante trazer essa ideia de que um profissional só, ele não vai resolver todos os problemas, né? E Verdade. aí, isso, e aí a gente começou e agora, assim, é o meu único trabalho, eu sou extremamente grata e até orgulhosa de mim por ter tido essa coragem Eu de também. desbravar, né? Apesar de que quem está ali desbravando algo sempre é quem tem uma dificuldadezinha maior, né? De cortar os matos, digamos assim. Abrir Mas os está sendo caminhos, né? As outras gratificante. pessoas chegam mais fácil, né? Depois que tu já Isso. foi a pioneira. Isso, está sendo gratificante, E eu ainda peguei uma fase complicada, que é essa fase do Covid, da pandemia e tudo que acarreta, né, para a área da saúde, que é a que está sendo assim extremamente abalada por conta dessa situação atual que estamos vivendo. Mas tu tá atendendo online e Sim, presencial também. eu tô atendendo online, mas meus atendimentos são primordialmente assim físicos mesmo, presenciais, mas eu atendo online. Como a aromaterapia tem muito essa questão de sentir os aromas, né, nos testes aromáticos, então as pessoas ficam meio receosas, mas online, não sei o que, mas aí de vez em quando eu faço alguns atendimentos online de aromaterapia, de floral eu faço mais do que de aromaterapia, mas presencial, assim, o meu público ele é muito presencial. Ele Ai, que exige, bom. né? Ele exige muito essa. Então, tu já, desde o início já teve que ter todos os cuidados de Exato. Covid, de higienização, de Sim, máscara, desde o início. sim. Máscara, eu nem era muito de atender com jaleco, mas porque eu não tinha tanto essa ideia de estar ali como um profissional a É que o rigor, jaleco digamos também, às assim. vezes, afasta a gente da pessoa. Parece que a gente Exatamente. está acima. Eu quero ser diferente. Isso. Quando a gente está com uma roupa normal, igual a pessoa, parece que a Uhum. gente é mais um amigo, uma pessoa mais próxima da Tentando pessoa. aproximar, né, ali, eu acho que a prática integrativa, ela traz muito essa ideia da aproximação, né, do interagente com o terapeuta que está lá atuando. A questão da humanização, assim, de que a pessoa que está ali, ela enxergue que você está olhando para ela não como um objeto de estudo, digamos assim, e como uma pessoa realmente com questões, com história de vida. E a gente está ali para auxiliar. Com certeza. Gente, imaginem só. Pensem nisso. Ela tinha tudo para desistir, tá? Pensem em uma pessoa, 3 filhos, não tem nenhum. Eu já fico pensando em 2 gatas. Eu tenho 2 gatas, já pensar, meu Deus, com quem que eu vou deixar essas gatas, né? No meio de uma pandemia, migrar de uma profissão onde ela tinha carteira assinada, ela tinha uma estabilidade, entre aspas, ela sabia quanto que ela ia ganhar no final do mês, né? Exatamente. Aí investir num consultório, né? No meio dessas incertezas todas. Mas quando a gente quer, a gente faz, né? Foi, foi um período desafiador. Hoje eu acho que está bem mais tranquilo. Assim, né? Eu acho que eu tenho. Além de eu ter mais segurança, porque não tenho mais aquele receio do início, né? Além de eu ter mais segurança atualmente, eu acho que as pessoas conhecem mais como funciona o meu trabalho, né? Estou tentando desmistificar bastante essa questão da prática integrativa com o profissional da saúde aqui na região. Aqui acho que não tem tanto isso. Aqui é mais assim.
Se a pessoa é profissional de saúde, então eu vou confiar mais, já que ela é uma pessoa que fez Uhum. uma faculdade, ela deve saber o que está Sim. fazendo, Uhum. né? Não tem muito essa coisa de Sim, achar sim. que a pessoa largou a sua profissão ou deixou de ser científica, Isso, aqui né? tem. Porque está atuando. Aqui no Rio Grande do Sul, tem muito bruxo, sabe? Uhum. Sabe que, sabe que eu tinha uma amiga que trabalhava comigo que era de Fortaleza. Ela veio Uhum. trabalhar aqui. E aí um dia eu falei para ela de uma legislação que tinha nova e que a gente estava passando abaixo-assinado para não ter, que tinha a ver com sacrifício de animais. E ela disse assim: ah, então deve ser por isso que todas as vezes que ela, não sei qual é que era a religião dela, se era evangélica, o que era, por isso que toda vez que eu vou no culto, a gente faz uma oração pelo Rio Grande do Sul. Aí eu olhei assim pra ela, sério? Ela, sério, nunca entendi porque que o pastor sempre puxava uma Mas, oração pelo Rio Grande do gente, Sul. Eu disse, é porque deve ter muito feiticeiro aqui, porque aqui, minha filha, todo mundo sabe uma mandinga, todo mundo já foi. Tu diz, olha que engraçado, eu não sei hum, se tu saberia, mudando um pouquinho de assunto, se eu te falar isso, tu vai hum, entender. Mas aqui, tu disse assim, eu fui numa mulher. hum. O que tu ia entender se eu dissesse pra ti que eu fui numa mulher? Fui numa bruxa, né? É isso? Tu entende isso? Hum. Ah, tá. Porque aqui a pessoa vai achar que foi numa cartomante, uma vidente, e tu diz assim, eu fui numa mulher, sabe? Então eu vejo que as pessoas aqui têm uma aceitação muito grande. Todo mundo sabe uma plantinha, sabe um benzimento, Hum. sabe? Então o pessoal gosta bastante, tanto que várias farmácias aqui têm florais de vários sistemas, Uhum, que é bem uhum. aceito. Até aqui no Rio Grande do Sul foi um dos lugares do Brasil que chegou primeiro os florais. Teve um tempo que os representantes de alguns sistemas era aqui no Rio Grande do Sul. O deserto, florais do deserto, vinha para o Poxa, Brasil que pelo Rio bacana. Grande do Sul e depois ela mandava para São Paulo, para o Rio, para quem encomendava. Então, para Aqui, ver que aqui é bastante. aqui no Cariri tem uma questão religiosa muito grande. Então, tem muita gente que leva para esse lado religioso, né? Esse lado Sim. espiritual. E aí fica aquela coisa muito mistificada, porque eles têm a questão religiosa que nessa região é muito forte. Mas aqui, a parte de rezadeira, não sei como se aí chama também assim, mas aqui a gente tem as rezadeiras, as benzedeiras, né? Também tem essa questão Benzedeira a da. gente tem, rezadeira acho que não. Chama rezadeira, rezadeira, benzendeira, cachimbeira. Aqui tem todos esses termos. E aí, mas são pessoas que são voltadas para a religiosidade, primordialmente a religião católica. Aqui o catolicismo, ele é. Eu acho que por conta O do Padre católico Pio, né? benze, o católico aí benze, Ah, sim. São aqui não. umas. Aqui são umas É senhorinhas bruxo. que elas são católicas, mas elas são herveiras, né? E aí elas fazem benzimentos e tudo mais. Sim. Oi, Carol. Carol, minha aluna, também está dando curso lá em Erechim. Então, aqui a gente tem um município que tem as benzedeiras registradas, credenciadas no município para prestar serviço à comunidade pelo SUS. Eu acredito que É aqui tenha muito também. legal. Eu acho que tem também as benzedeiras. Aqui tem até um movimento que eles fazem, mas é numa cidade vizinha, que traz muito essa questão da cultura popular, né? Mas aí eles levam mais para esse lado. A dificuldade é quando se fala em um profissional da saúde entrar nessa área, porque aí eles acreditam, como é que a pessoa tá deixando aí de trabalhar com o que ela se formou para estar entrando nessa área que não tem nada a ver, uma área que não precisa de uma formação e tudo mais. E aí eu fui desbravando e eu fui mostrando que não era isso, então, graças a Deus, conquistei um espaço assim que eu sou grata, né? Sou grata. E confesso que eu, assim, fico orgulhosa de mim por ter tido esse peito de encarar. Verdade, eu também. Sou muito orgulhosa de ti. Imagina, te desbravou, Crato. É, Imagina, quer dizer, Juazeiro, né? exatamente. Juazeiro deve ter bastante pessoa, visitação, né? Por causa Sim, os por causa rumeiros, tem disso. muitos rumeiros. Esses dois, 2020, 2021, né, que agora com essas questões pandêmicas diminuiu bastante, mas ainda vem, eles ainda vêm, porque, né, a fé é muito maior do que tudo e eles ainda têm, mas diminuiu muito. Ah, Aqui, eu acho que terapeuta floral, eu posso estar enganada,
Mas se eu não me engano, nessa região tem 3 ou 4 contando comigo. Então são Terapeutas poucas florais. terapeutas florais. Aromaterapeutas já tem mais um pouco, mas porque também tem aquele pessoal da aromaterapia que trabalha muito com consultoria de óleos, né? E aí não se configura Sim, tanto como aromaterapeuta, mas a aromaterapia sim. já tá mais difundida aqui na região. Tá, e me diz uma coisa. Ai, o que eu ia te perguntar? Tu falou que tinha 4. Ah, tá. E as farmácias daí, elas, nas farmácias de manipulação, tem florais? Pronto. Aqui eu conheço 2 farmácias, eu trabalho com 2 farmácias, né, que fazem a manipulação de floral, mas aqui somente florais de bar. Eles não Então, têm outros mas sistemas. agora, quando tu fizer o curso, que aí tu vai começar a mandar a demanda para eles, fazer Pois pedido, é, é capaz deles investirem nos sistemas, né? eu Olha o vou que conversar. a Lili falou, ó. As pessoas tendem a misturar as PICs com esoterismo e espiritualismo. Como você Exatamente. faz para driblar isso? Como Eu você sempre no faz? diálogo, assim, eu sempre tento trazer o diálogo e mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que o SUS, né, reconhece como uma prática da saúde, que o SUS oferece, que os postos de saúde oferecem, que faz parte da atenção básica. Então, eu sempre tento Sim. trazer essa ideia para os outros profissionais da saúde, para os interagentes que chegam até mim, para as pessoas em geral. Porque sempre existe esse questionamento, sempre. Ah, é? As Sempre. pessoas perguntam. Eu não vejo, aqui não perguntam, tá? Mas quando eu morei em Salvador, sim, as pessoas ficavam. Tinha uma senhora que eu receitei um floral que ela não estava bem. Ela ficou um tempão na farmácia lendo todos os panfletos, porque ela disse que queria ver se tinha alguma coisa a ver com o espírito. Porque se É, tinha alguma coisa com o espírito, ela não ia poder tomar, porque o pastor não ia deixar. Aqui, eu atendi uma senhora evangélica no SUS, e ela tomou, ficou super bem, começou a ficar respondendo lá que o marido dela destratava ela, ela começou a se impor, o homem mudou, começou a respeitar ela, começou a ajudar ela, e ela contou pro pastor, e o pastor disse para ela, muito bem, a senhora tem que continuar tomando essas homeopatias. Ele falou para ela, nem sabia o que era floral, ele disse, essas homeopatias, se faz bem para a senhora, se a senhora está se sentindo bem, a senhora tem que continuar tomando. Eu até me surpreendi, eu disse que, olha, esse pastor, eu disse para ela, ele sabe muito. Porque ela ainda falou manda assim mais para ela, desse, né? ele falou assim para ela, ó, se a senhora não faz mal para ninguém, a senhora merece ser tratada bem, ninguém merece ser tratada mal. E a senhora agora está se impondo, ele está lhe respeitando, então continua tomando. Uhum. Eu disse, olha que legal, queria conhecer até esse pastor que falou isso. Ela mudou totalmente, ela chegou no primeiro dia assim, na consulta, no segundo ela tava toda, se achando. Então, isso é bem interessante, né? É Mas é mais interessante. é da cultura, assim, dos Isso. costumes. Aqui é tudo muito misturado, né? Aqui a gente acha que Salvador é misturado, gente. Salvador, para mim, era tudo separado. A minha faxineira era evangélica, ela não me disse qual era o ônibus que eu pegava para ir na igreja do Bonfim, no dia da lavagem do Bonfim, porque ela, tipo, não queria compactuar com aquela coisa pecaminosa que é ir na lavagem do Bonfim. Ela não me disse o ônibus que eu pegava, eu tive que perguntar na rua. Imagina. Ela não quis me dizer. Então, eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. Fui demitida em Salvador, né? Porque eu era espírita. E aí ficaram sabendo na empresa que eu tava e me demitiram. Eu também tive algumas divergências, né, quando eu trabalhava no laboratório. Então, sim, meus patrões eram evangélicos. Então, imagina que quando eles me viam, né, dentro dessa perspectiva mais holística do ser humano, em que eu tentava sempre, né, trazer até para quando a gente está dentro de um laboratório, a gente quase não vê paciente, a gente não vê praticamente, né? Sim. A não ser quando um paciente quer, chama o doutor para perguntar alguma coisa, algum exame, mas assim que aí é o profissional que não é o técnico, né, que vai entregar. Então a gente sempre recebe a amostra. E aí, de vez em quando, eu conversava com as técnicas de enfermagem, as técnicas de laboratório, para a gente entender que aquela lâmina, né, que aquela amostra, que ali era uma pessoa, que tinha uma família, não era só um número, não era só um código de barra. E aí eles ficavam assim, meio, né, receosos. Então eu tive algumas dificuldades, né? E é porque eu nunca levei nenhuma perspectiva religiosa ou espiritualista para dentro
do laboratório, porque eu sabia que não fazia sentido ali. A gente tem que também, já que ela perguntou isso, espiritualismo, eu não sei muito bem o que é esse conceito, porque ismo no final quer dizer uma coisa negativa, né? É doença, né? Espiritualista. É espiritualidade, né? A espiritualidade, ela está contemplada, inclusive, no fundamento do SUS, tá, gente? Tem que considerar a espiritualidade da pessoa. Então, se a pessoa tem certa religião, eu não posso fazer transfusão de sangue numa pessoa que na sua religião não pode ser feita. Aqui, pelo menos quando eu fui levar meu pai, eles perguntaram na ficha dele qual era a religião. Aí eu perguntei, interessante, por que a senhora pergunta? Porque tem certos procedimentos que a gente não pode fazer dependendo da religião da pessoa. Então, isso é contemplado no SUS, por isso que as práticas integrativas entraram no SUS, porque as práticas integrativas também consideram a espiritualidade da pessoa. Então, se a pessoa acredita em encarnação ou não, a reencarnação, se a pessoa acredita num Deus, numa vida, num espírito que existe além da matéria, ou se a pessoa não acredita em nada, também é respeitado. Tem que ser respeitada. Tem que ser respeitado. Até assim, né, no SUS, por exemplo, se tu quiser pedir para chamar um padre, um pai de santo, um pastor para te benzer, se tu tiver. Inclusive porque o Brasil é um país laico, teoricamente, né? Sim, tu tem que ter o direito de receber aquela consideração da tua espiritualidade. Então, eu entendo que se a minha espiritualidade é flor, se a minha espiritualidade é planta, que isso tem muito a ver com os indígenas, inclusive, que fazem parte do nosso povo aqui de origem, eu tenho que também poder usar um floral, quando eu estou acamada, se eu estou hospitalizada, um spray. Claro que eu não vou desentubar a pessoa para pingar na boca. A gente sabe que a gente pode borrifar no ar, a gente pode passar na sola do pé da pessoa, né? A gente pode passar no braço, hoje tem até os florais quânticos que tem em gel, né? A gente nunca vai. A gente é profissional de saúde, é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente nunca vai fazer coisas que vão botar em risco a pessoa ou contra as práticas médicas. Do mesmo jeito que a gente não vai entrar sem máscara, né? A gente vai também respeitar, mas a pessoa tem direito de receber um reiki, por exemplo. Se ela está na UTI, se ela acredita nisso. Isso. E se ela tem direito a uma visita, que só pode uma pessoa, ela pode receber essa pessoa, o cara que vai aplicar o reiki nela. Uhum. Isso é contemplado. Tem que ser respeitado. É a humanização da saúde. Né? A humanização da saúde, o SUS. E isso faz toda a diferença. Tem inúmeros estudos sobre a espiritualidade influenciando na melhora da pessoa. Também no estresse dos profissionais de saúde, aqueles profissionais que rezam, qualquer oração que seja, qualquer Inclusive, tipo de hoje saiu mais uma nota, se eu não me engano, foi na Folha de São Paulo, a respeito das práticas integrativas nesse período de Covid, a importância, né, das práticas integrativas. Sim, Conselho Nacional de Saúde. Reiki e florais, se eu não me engano, nessa nota da Folha de São Paulo. Eu vou olhar, vou procurar. Tanto que o Conselho Nacional de Saúde orientou e estimulou que as pessoas usassem, né? A Fiocruz lançou cartilhas. Até hoje já saiu, acho que 3 cartilhas. A primeira foi terapia floral, a segunda foi plantas medicinais e a terceira de dança circular ou terapia comunitária. Porque isso é muito importante e ajudou a segurar a onda de muita gente. Nossa, com certeza. Com certeza. Muita gente. Então, tem esse material muito bom. Quem quiser entrar no site da Fiocruz, foi parceria com a FRJ, né? E ali tem muitos artigos citados, tem toda a referência bibliográfica de tudo que eles escreveram ali. Então, não é gente louca, né? Que, eu vou pegar um negocinho, fazer um PDF lá, botar umas figurinhas de umas flores, escrever. Não, é um negócio de um órgão da rede. Né? Eles fazem um estudo muito profundo para decidir que isso vai fazer parte do SUS. Então, quando o Conselho de Biomedicina resolveu regulamentar as práticas integrativas, eles receberam algumas críticas, né? Porque, enfim, as críticas a gente sempre vai receber, mas aí eles receberam críticas a respeito da carga horária, por exemplo, né? Se deveria ou não deveria regulamentar isso para a biomedicina, sendo que já haviam muitos biomédicos, né? Não aqui na minha região, mas em Fortaleza, por exemplo, já haviam muitos biomédicos que atuavam, né, com práticas integrativas, mas não
utilizavam, por exemplo, o carimbo, digamos assim, em alguma necessidade, porque não era regulamentado e eles iam estar ilegais. E eles só fizeram regulamentar esses profissionais e abrir esse leque, porque, por exemplo, agora um biomédico pode coordenar, digamos assim, um setor de práticas integrativas dentro de uma unidade básica, né? Da atenção básica da saúde. E aí, eu acho que foi muito importante para... E o próprio SUS, na tabela de procedimentos, bota lá o biomédico e os outros profissionais de saúde que podem aplicar aquela técnica, né? Claro, desde que tenha sua capacitação. Sim. Então, o SUS já reconhecia os profissionais de saúde atuantes nessa área e já podia registrar os atendimentos que fazia dentro do SUS, mas faltava o conselho regulamentar. Exatamente, exatamente. Eu acredito que eles ainda venham a trazer algumas normativas, né, para regulamentar a carga horária, dependendo ali da jurisdição, do conselho. Às vezes eles fazem depois o conteúdo, sabe? Porque às vezes já aconteceu com a gente na homeopatia de uns cursos mirabolantes, a pessoa fazia, depois chegava lá, o conselho não aceitava o registro, porque era um curso que não era regulamentado, não tinha registro no MEC, não era pós-graduação, era um curso solto e na nossa legislação dizia que tinha que ser uma pós ou a disciplina na faculdade, né? Então, para evitar que os farmacêuticos fossem enganados, eles fizeram uma lista de requisitos, assim, que o curso tem que conter no seu conteúdo. E isso é muito melhor, porque aí quando tu vai olhar um curso que tu quer fazer, tu olha no currículo do curso, no programa, se tem o conteúdo que tu precisa saber. E cada profissão tem uma área, assim, por exemplo, o farmacêutico tem que saber fazer o medicamento homeopático, né? Então, como é que eu vou fazer um curso que não ensina a fazer se eu, para ser um farmacêutico homeopático, a principal coisa é que eu possa manipular e preparar o medicamento. E ali não tem nem o farmacêutico nem como professor do curso. Aí não dá. Então, eles fizeram isso. Então, talvez depois eles possam especificar. Tem que ter no mínimo isso e aquilo. Ó, no CRBM 5, avaliando carga horária e o conteúdo programático de cada prática. Você tem que fazer. Porque, gente, isso daí é para proteger o profissional de fazer um curso mal intencionado. Um curso que é só para tu ganhar dinheiro. Quando vem, não tem explicação de nada, tu quer tirar dúvida, não tem. O professor não sabe te esclarecer as coisas. Isso. Né? Exatamente. Eu já vi curso que não era profissional de saúde que dava o curso. Sabe? Pode ser qualquer profissão, mas que seja pelo menos uma pessoa que entende o que é fisiologia, o que é anatomia, né? Que já teve uma noção de bioquímica, mas tem algumas coisas por aí que quando vê uma pessoa administradora e dá curso de homeopatia, aí fica difícil, né? É importante falar, assim, que o conselho também ele coloca, que é até um pouco óbvio, mas pode ser que algumas pessoas confundam, que só vão valer os certificados que a pessoa fez após a graduação, porque né, vai partir da ideia de que a pessoa já vai ter um conhecimento a respeito da fisiologia, da anatomia, da bioquímica, né, entre as outras disciplinas que existem na biomedicina. Inclusive, eu acho que para o profissional biomédico, ainda vai abrir a oportunidade de ministrar, porque muito provavelmente eles vão ter que aderir a essa disciplina de práticas integrativas complementares na grade curricular das faculdades. Então, vai abrir essa possibilidade do biomédico ministrar essa disciplina, né, nas faculdades. Porque a gente não tem, então, dentro da graduação, a gente não vê, né, essa disciplina, não tinha até então. E agora, acredito eu, né, nem que seja como uma carga horária complementar, algo assim, eles devam colocar. Aqui tem a faculdade de enfermagem que já tem uma disciplina de práticas integrativas. É optativa, mas pelo menos ele dá uma pincelada de várias práticas, depois tu vê qual tu quer fazer o curso, né? A enfermagem já está bem à frente, assim, aqui no Ceará. A enfermagem, anos-luz da gente, né? Eles já nasceram com isso dentro deles. Isso. A legislação deles é de 97, imagina? Inclusive, eu prestei eu ministrei assim, uma palestra, eu não lembro, acho que foi no finzinho de novembro, para uma universidade lá de Fortaleza, para trazer essa noção da atuação do profissional de saúde, porque mesmo eles já estando há muitos anos, né, regulamentados dentro das práticas integrativas, os profissionais, os estudantes, eles não têm tanta noção de profissional da saúde.
E aí, para falar sobre o profissional da saúde, atuando com práticas integrativas complementares. Foi bem interessante para Ai, eles, que assim. legal. Na disciplina, né? Na disciplina que era, eu não lembro o nome da disciplina, mas falava sobre práticas integrativas complementares. Eles já tinham na grade, Ai, assim, essa já disciplina. tinha. Exato. Isso é ótimo. Porque a gente tem que saber, né, o que a gente pode atuar para a gente poder escolher. Então a gente Eles tem que ficaram ter muito alguma encantados, interessados. pincelada, com certeza. Olha, acho que eu já te perguntei tudo. Não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa sobre a tua atuação. Olha, na realidade, eu quero lhe agradecer pelo convite, por me dar a oportunidade de vir falar aqui sobre a minha profissão, né? Que é uma Ai, paixão, eu assim, que muito agradeço. grande. A biomedicina, eu sou encantada com a biomedicina no geral e agora com algo que é a minha cara, né? Digamos assim, porque Sim. combina muito comigo a prática integrativa e poder unir essas duas coisas, para mim, foi assim, me realizei E tu vem realmente. tendo resultados bons aí com teus pacientes? Sim, 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 sim. Ai, olha, o tanto de mensagem que eu recebo, Ai, que... inclusive as próprias médicas, porque geralmente eu vou muito para a questão das ginecologistas, né? Elas mandam, Jéssica, olha, fulano de tal, tá assim. Eu trabalho muito com questões emocionais, né? Não são tantas questões físicas, assim, as demandas que elas mandam para mim não são tanto as Sim. questões físicas, são mais as dores emocionais que aquela disfunção física traz. Então, a endometriose, né? Uhum. As dores emocionais que a endometriose traz, o síndrome do ovário policístico, também muitas mulheres em preparação para o parto. Ai, que legal. É, E aí os bebês também já saem tomando floral junto. não é? Uhum. Já nasce bem mais Eu sempre calminho. indico, né? Faço acompanhamento gestacional e aí pro parto. E aí, quando o bebezinho nasce, eu falo, ó, quando o bebezinho nascer, o resco, e aí eu vou, recomendo o resco na barriguinha, a massagem e tudo mais. Elas adoram. Ah, isso é muito legal, muito gratificante, né? E as pessoas ficam muito felizes com os resultados e é uma felicidade que nem o Bá falava, né? Não existe, como é que ele falava? Não existe cura verdadeira sem uma felicidade interna. E é isso, né? De dentro para fora, né? A pessoa, quando vê, eu vejo muito assim, Livrinho ah, de eu nunca mais tive cabeceira, né? tal O livro coisa. da gente de cabeceira. Com certeza. Eu já tive esse É. livro até repetido, para você ter uma ideia. Eu já tinha ele uma vez e ganhei uma doação de caixa de livro e tinha ele de novo. Esse livro eu já tive até repetido. Sabe o que é que eu acho Então, Jéssica, interessante? fale. Só porque eu me lembrei disso. Tem uma colega, uma amiga, né, que ela é psicóloga e de vez em quando ela manda algumas pacientes. Ela diz, Jéssica, ó, eu tô te mandando ela porque a gente chegou numa fase na terapia, né, que eu já não tô mais conseguindo, eu já não tô vendo o avanço, ela não tá me permitindo que eu, né, ela não tá se abrindo para o que ela realmente tem que olhar, tá cheia de barreiras. E aí, vamos lá, vamos, conversa com ela, vê aí o floral e tudo mais. E aí ela começa a tomar o floral, né? E volta pra terapia, a psicóloga, Jéssica, que floral foi esse? Que a mulher agora É tá, verdade. inclusive, chora pra caramba aqui, não sei o que, conseguiu finalmente se abrir. Eu digo, ah, meu amor, floral é assim. É assim. A gente sabe porque a gente toma primeiro, né? A Ah, gente com já começa certeza. se tratando para depois tratar o outro. Isso Exatamente, é exatamente. importante. Ninguém, gente, começa nessas terapias se não for para si. Ninguém, A ninguém, pessoa vai ninguém. lá, ou ela recebe um reiki e pensa, ah, eu queria saber fazer em mim também, ou eu queria aplicar na minha mãe, ou no meu Meus filho, né? filhos. Aí a gente vai lá e faz pela gente. O resto é Meus tudo filhos são consequência. apaixonados por florais, todos três, assim. Todo dia faz a filhinha de índio pra eu estar lá pingando na boquinha deles os florais. Ai, que legal. Então, Jéssica, eu queria te agradecer. Ah, deixa eu falar do curso também, que eu esqueci. Eu tenho 5 cursos que estão em promoção em fevereiro, né? Até dia 28 de fevereiro vai estar ainda com desconto. O cupom para desconto é promo fevereiro. Aí é o curso de florais de Bar, de Minas, Califórnia, Austrália, e tem um que eu sempre esqueço, mas É são 5. separados, não é isso?
O Amazonas, Flora, Isso. os florais de Amazonas também ou não? Não, Amazonas não, porque o próximo que eu vou estudar vai ser esse. E aí, quem quiser, tem lá na minha bio, quem quiser lá conhecer meu trabalho, é terapeuta floral online, na bio tem os links. É só botar o. Eu acho que eu acho que o quinto curso é o de quânticos, São porque ele Germão. também tá. Isso, não falei, né? Então é Bar, Minas, Califórnia, Austrália e San Germain. Isso aí. Esses cinco. O curso de da, ó, a Tânia falou também. O É. curso de potencializando a terapia floral com quânticos também tá na promoção. Já era baratíssimo, tá mais ainda, mas é só até dia 28, tá, gente? Então é só escrever lá quando vai se inscrever promo fevereiro. Recomendo, queridas. E pode fazer o curso quando quiser, só para comprar o curso Uhum. durante esse período que está em promoção. Depois pode assistir quantas vezes quiser. Tem grupo para discussão de casos, para tirar dúvida. A gente tem o grupo aquele lá de bar que tu tá, né? Isso. Sabe de bar, né? Sim, Que sim. até hoje o pessoal manda um monte de Maravilhoso. caso, todo mundo participa Nossa, daquele muito útil grupo. aquele grupo A ali. gente discute Muito um monte útil. de coisa, né? E tem o curso de formação, que a Jéssica também vai fazer. Curso de 180 horas, Por que vai sinal, começar em março. empolgadíssima. Não vejo a hora de chegar dia 13. Eu também, estou louca para começar para ver a carinha de vocês. Já tem várias pessoas inscritas. Então, ó, tem a Gabi ali também tá tá fazendo o curso agora. E esse curso vai começar em março e ele é chancelado pela Federação Brasileira dos Terapeutas, então é aceito no Brasil inteiro como um curso, até para fazer concurso, para credenciamento nas prefeituras, né, como prova de título. E quem é farmacêutico, ele é também chancelado pelo Conselho Federal de Farmácia. O curso foi submetido e foi aprovado. Olha a Gabi falando. Maravilhoso. Ai, Então tá, muito obrigada, muito obrigada adorei. também, Jana. Parabéns por representar tão bem a tua profissão. Obrigada. Parabéns por ser essa mulher guerreira e que eu sei que é difícil que a gente nem é. Eu não gosto muito de falar essa coisa de guerreira, que às vezes é para botar mais coisa pra gente nas costas da gente, Sim, sim, né? sim. Que a Eu gente também é entendo. humana. Eu tô A gente não entendendo é super mulher. Sim, obrigada. Viu? Eu sou muito grata, assim, por sempre estar. E A gente tá aqui nessa conversa, sempre me acolhendo e tirando as dúvidas necessárias, assim. Eu sou muito sua fã e você sabe disso, né? eu te agradeço toda a confiança e fico muito feliz quando eu fiquei sabendo que tu te inscreveu no curso de formação. Eu disse, ai, Eu que escrevendo e legal. eu mandando, aí, Jana, eu tô no curso também. Não, ao mesmo tempo que veio o e-mail da inscrição, tu já mandou o WhatsApp. Ah, foi? Adivinha? Na mesma hora, assim, ver as duas coisas. Eu disse, gente, que legal. Acho que é muito feliz. Vai ter ainda mais sucesso do que tu já tá tendo. Tu sabe Ah, que tudo que tu bom. já fez tu aproveitou tudo que tu tinha e investiu e acreditou. Exatamente. E isso é a coisa mais, é o tesouro maior que tu tem é esse. Tu tá ajudando muitas mulheres aí que eu sei, né? E isso é o que vale a pena. Ah, olha, até me emociono, nem vou falar, mas senão eu vou chorar. Muito obrigada. Obrigada, tá, Obrigada, Jana? pessoal, que Beijo ficou aí até enorme. o final. Vai ficar gravado. Se vocês conhecerem alguém que possa se beneficiar dessa live, encaminhe lá no aviãozinho e para as pessoas assistirem. Tchau, Jana. Beijão. Obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, viu? Tchau, tchau. Tchau.